Oi, gente. Hoje eu vim falar com você, deixar um pouquinho mais claro aqui, tentar fazer de uma forma um pouquinho didática, a questão do efeito Zenão, que é quando o olhar do observador paralisa o decaimento atômico do átomo. O que seria isso? Quando a gente quer uma coisa e a gente se coloca numa condição de pedinte ou até de co-criador, entendendo que nós temos a centelha divina dentro de nós, não importa qual é o olhar que você tenha sobre isso, que você é criador também, né, junto com o todo, ou que você apenas se coloca numa condição de pedinte, não importa. Mas o fato é que quando você pede ou quando você cocria, você não solta, você não acredita que aquilo vem e não esquece aquilo. Você fica o tempo todo pensando naquilo, numa forma de obter aquela coisa que você almeja. Você fica o tempo todo com o foco, com o pensamento, com as suas energias voltadas para isso. Quando você tem esse tipo de observação, né, sobre aquilo que você quer, quando você tem esse tipo de postura, você está paralisando o decaimento atômico do átomo. O que significa isso? Você está provocando o efeito Zenão, você está fazendo com que aquilo não aconteça. O olhar do observador paralisa aquilo, paralisa o seu pedido, paralisa a sua cocriação. É mais ou menos aquela analogia de quando você vai no restaurante, você pede alguma coisa pro garçom e aí de repente você tá o tempo todo incomodando o garçom, perguntando se aquilo foi feito. Eu pedi uma parmegiana, por exemplo, e aí eu tô o tempo inteiro chamando o garçom e falando: olha, não esquece que o meu prato é uma parmegiana, tá? E ele tem fritas, viu? Não esquece, tá? Aí daqui a pouco você chama de novo e fala: ó, mas a parmegiana que eu pedi é carne bovina, tá? Não vai fazer confusão, trazer um frango. Não, que eu quero carne bovina. Aí daqui a pouco você chama de novo: ó, não esquece o feijão. Eu falei que o feijão ali é separado e tal. Provavelmente esse pedido não vai chegar, né? Não vai chegar da forma como você gostaria, enfim. Então, a gente faz isso na nossa vida o tempo todo. Por isso que na física quântica tem a questão muito importante da cocriação, que é o soltar. É um dos processos mais importantes, que é você pedir, né, cocriar, crendo que já recebeu. Então, por isso que a gente fala que a melhor forma não é nem pedir, né, porque quem pede não tem, quem pede emana uma vibração de escassez. Quem pede tá deixando claro que não tem alguma coisa, né? Então, é você agradecer, né, crendo que já tem. Então, tendo aquela postura assim de agradecimento, com a certeza, com a convicção de que você já alcançou aquilo. Quando você tem essa postura muito certa, muito confiante de que você já alcançou, de que você já conseguiu aquilo, você, na sequência, você vai soltar. Na sequência, você vai esquecer aquilo que você pediu, porque, afinal de contas, você tem certeza absoluta que você alcançou aquilo, né, que já é seu. Então, essa convicção de que já é seu é muito importante, né? Voltando para o restaurante, se você fez o pedido, é importante que você tenha a convicção de que aquele pedido está certo, de que ele vai chegar da forma adequada que você pediu. Não pode ter dúvida. Então, no processo de cocriação, essa questão da certeza absoluta, de não pode ter dúvida, é muito importante, é fundamental para que você cocrie. E o outro detalhe muito fundamental é que você solte, né, que você não paralise aí o decaimento do átomo, ou seja, que você não caia no efeito Zenão, e se comporte depois na certeza de que você já tem. Porque o sentimento que você já tem, é isso que faz você cocriar, é o sentimento, tá? Então tem muita gente que fica achando que essa questão do efeito Zenão é algo como, enfim, que a gente faz para descriar alguma coisa, ou que a gente atrapalha conscientemente o processo de alguma forma, né, com vontades antagônicas. Não, às vezes você tá realmente, geralmente, né, o efeito Zenão acontece justamente porque você tá com aquela fixação, sabe, naquele negócio, naquela vontade, naquele querer, e você tá com aquela coisa que ninguém te tira aquela ideia da cabeça. Você não consegue desfocar, você não consegue soltar, não consegue pensar em outra coisa, não consegue ver outras possibilidades. Então,
Isso faz com que você paralise o processo, né? Então, nós, em regra, somos os nossos próprios sabotadores. Não precisa de outra pessoa te sabotando, né? Você não precisa de uma outra pessoa colocando o olho gordo, inveja, né? Muita gente acredita que a vida não anda por conta dos outros, mas nós somos os nossos melhores inimigos quando a gente não está consciente desses processos. Então, a maioria vive adormecido, né? A maioria que está aqui nesse planeta já está completamente adormecido. É um planeta que faz de tudo para que você viva na Matrix mesmo. É um planeta que te aliena o tempo todo, que te manipula o tempo todo e que não quer você consciente. Por que será que não tem mecânica quântica na escola, né, para as criancinhas? Porque elas vão chegar na casa e falar assim: olha, tá vendo essa doença, papai? Foi você que criou. Nós não temos consciência preparada para isso. Nosso ego não é preparado para uma criança, nosso filho, chegar colocando o dedo e falando: você criou essa realidade, sabe? Esse desemprego foi você que criou. A gente não tem preparação de ego para isso. Então, esse planeta tem que evoluir, vai partir de cada um, né? Dessa esfera muito individual, muito particular, de propagar esse conhecimento, de propagar que nós somos responsáveis, sim, por tudo que acontece na nossa vida. A gente cria e a gente descria. Quando a gente tem consciência de que a gente cria, a gente olha a nossa vida e fala: nossa, eu criei esse monte de porcaria, vamos descriar agora. Então, esse processo de você chamar pra si toda essa responsabilidade, entender que você criou aquelas coisas horrorosas, por exemplo, é libertador porque você tem a possibilidade de descriar também, né? Então, vamos acordar e perceber que a gente que tá fazendo tudo isso, sabe? Coisas boas que aconteceram na sua vida, parabéns, você co-criou essas coisas boas. As coisas que não são tão legais, vamos atrás dessas crenças aí, né, mais profundas, pra entender também o que ocasionou, por que criou tanta coisa, por que tá tudo bagunçado aí, por que tem coisa que se repete, toda hora volta, né? Vamos assumir essa responsabilidade, porque quando a gente se coloca nessa postura de vítima, de aconteceu comigo, não tenho nada a ver com isso, que horror, que sempre acontece, pro ego é muito confortável essa postura, porque significa que você não precisa fazer nada, porque você é uma vítima da existência. Vítima do governo, sabe? Vítima do país que você mora. Mas se a gente tiver a consciência do eletromagnetismo que emanamos, a gente vai entender que por frequência eletromagnética tudo acontece de uma maneira muito justa. Porque se eu tenho uma frequência eletromagnética positiva, eu vou atrair coisas positivas. Se a minha frequência eletromagnética for negativa, obviamente vai ter um monte de coisa errada aí acontecendo na minha vida, né? Muita coisa negativa. Então, não existe muro para ficar em cima, né? Como fala o professor Hélio Couto. Não tem muro para ficar em cima. A sua frequência vibracional ou é positiva ou é negativa. E as coisas que acontecem na sua vida acabam relatando para você como está a sua frequência vibracional. Eu tô aqui para te auxiliar nesse processo, né? Vocês me ajudam, eu ajudo vocês, a gente tá junto nessa, tá bom? Um beijo, até a próxima.